Passamos ao processo 123.705, que continua como relatora a nobre conselheira Dulcinea. Obrigada, Excelência. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão, relativa ao exercício 2016, de responsabilidade do então presidente, senhor José da Silva e Silva. Em 30 de março de 2017, por meio do ofício número 15, as contas foram enviadas a esta Corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos dos artigos 23, parágrafo 1º da Carta Estadual e 2º, parágrafo 2º e B da Resolução TCE 87, de novembro de 2013. Após o registro da autuação e distribuição, os autos foram remetidos à DAFO, que se manifestou pela segunda inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pela Câmara de Jordão, em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual 38/93, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação do senhor José da Silva e Silva, tendo o prazo transcorrido in naubis. O Ministério Público de Contas, por seu ilustro procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou a folha 77. Pela reprovação da prestação de contas da Câmara de Jordão relativa ao exercício 2016, considerando a irregular com fundamento no artigo 51, terceiro B da Lei Complementar Estadual 38/93. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas tempestiva de gestão do Poder Legislativo de Jordão, referente ao exercício de 2016. O prefeito era o senhor José da Silva e Silva, aliás, presidente, né, da Câmara, apresentado por sua sucessora, mas revelando as seguintes incorreções. Divergência entre o demonstrativo de abertura de créditos adicionais e o balanço orçamentário. Inconsistência contábil no balanço financeiro. Divergência na composição do balanço patrimonial. Realização de despesas cujos valores excederam o limite previsto para a dispensa de licitação, sem comprovação da realização de procedimento licitatório. Omissão de alguns documentos exigidos pela matéria e ausência de controle interno. Citado o gestor, não houve resposta. Isto posto, e sendo dispensável a conclusão da análise, dada a ausência de contestação às irregularidades apontadas, sugerimos o seu julgamento como irregular, teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, sem prejuízo do envio da matéria, sob descumprimento da Lei 866/93, ao crivo do douto Ministério Público Estadual. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, relatora, para seu voto. Excelência, ante o exposto e considerando o relatório técnico de folha 7 a 38, bem como a manifestação ministerial, voto pela emissão de acórdão, julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão, exercício 2016, nos termos do artigo 51, inciso 3º, linhas B, da Lei Complementar Estadual 38/93, de responsabilidade do senhor José da Silva e Silva, em razão de tudo o que está aqui colocado nos itens do voto, pela fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar 38/93, combinado com o artigo 139, inciso 2º, do Regimento Interno desta Casa, ao senhor José da Silva e Silva, no valor equivalente a R$ 3.570, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, remessa de cópia do apurado por esta Corte ao Ministério Público do Estado do Acre e remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades obrigatórias. Aqui no voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, este é o tipo da prestação de contas difícil até de verificar, porque os dados que vêm não são completos. E a inconsistência está exatamente no balanço financeiro, ou seja, nos valores. E na prestação de contas não se consegue ver muita coisa, mas se consegue ver o seguinte, que há um saldo do exercício anterior, na folha 45, de 15.101, que o dinheiro que vem da prefeitura é de 614 mil, e que há uma receita extra-orçamentária de 89 mil, que dá 718 mil reais, então, como receita da Câmara Municipal.
mas as despesas apresentadas só dão 612 mil. Então, se eu fizer uma conta rápida no balanço financeiro de receita menos despesa, teria que haver um saldo de R$ 106.177,97 e não há comprovação disso no saldo. E o próprio instrução diz, mas não pede a devolução. Eu acredito que não pede a devolução porque pede a citação. E o processo correu à revelia, então ficaria barato nesse sentido. Então, nesse sentido, assim, acompanhe na irregularidade, mas eu voto pela devolução ao erário do gestor deste valor de R$ 106.177,97, acrescido dos 10% do artigo 88. E como a multa, além de todas essas incoerências que tem também a ausência de licitação em processos licitatórios, nestes aqui nossa multa tem ido para 14.280. Então, acompanha a multa, só que no valor de 14.280. É como voto, excelência. Muito bem. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com a relatora. Conselheira Ana Maria. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado por maioria nos termos do voto da conselheira relatora, vencido o conselheiro Antônio Malheiro.